Olá, o Ser Empreendedor começa agora e sempre com aquela proposta de trazer histórias de sucesso, de superação. E a gente traz aí mais uma dessas histórias, porque olha só, no Brasil, dados da ABF, a Associação Brasileira de Franchising, apontam que apesar da pandemia, o setor de franquias está em recuperação, com uma queda média do faturamento de 7,2%, bem menor que os 48,2% registrados em abril, 41% em maio e 30,1% em junho. E é nesse cenário que o programa traz hoje a história de dois jovens, um casal aqui da cidade de Sumaré, na região metropolitana de Campinas, que abriu uma franquia de marca de tintas e vai contar agora a experiência deles. Luana e Gustavo, sejam bem-vindos ao Ser Empreendedor. Luana, me conta um pouquinho, parece aqui do material que eu recebi que vocês já têm uma história de empreendedorismo anterior, uma história familiar. Me fala brevemente dessa história e quando vocês decidiram que era a hora de mudar. Oi, tudo bom? Bom, a gente trabalha no ramo de eventos já há 14 anos e pela primeira vez que a gente se viu nesse cenário e ficamos parados 1 mês, 2 meses e aí já começamos a pensar que a volta seria um pouco demorada, né, para o nosso ramo e o Gustavo começou a fazer pesquisa de franquia para ver se a gente se enquadrava em algum segmento diferente, alguma coisa que no momento da pandemia a gente conseguisse trabalhar. Aí ele viu a gente teve diversas reuniões, vimos algumas propostas, mas não estava se encaixando e a gente não estava gostando tanto. E até que, a hora que ele viu o segmento, né, de casa, construção, a gente pensou muito, começou a ouvir a proposta deles, viu que realmente era um segmento que, mesmo com a pandemia, pelo contrário, estava aumentando, né? Então, a gente não podia ficar parado até que voltam os eventos, né? A gente precisava achar um plano B. E foi quando a gente gostou da proposta da Pintamundi e começamos a fazer os processos. Gustavo, agora me explica então como foi esse processo da sua pesquisa, que tipo de propostas que vocês encontraram nesse meio do caminho e apesar da gente falar aqui, olha, o setor de casa e construção na franquia teve um crescimento de 21%, mas por que vocês decidiram por esse modelo de franquia? Me explica um pouco, Gustavo. Então, né, na verdade, foi igual a Luana comentou, na verdade eu sempre tive o sonho de ter também um negócio próprio meu, né? E com essa pandemia vamos dizer que deu um pouco, um empurrãozinho, né? Pra Luana tá dando suporte para mim agora também, tá junto comigo. E eu fui atrás de cosmético, de construção e eu tenho uma história já, padrinho meu, na verdade, ele mexe com construção civil. Então, quando eu era pequenininho também já brincava de pintar. E essa pandemia, é igual você falou, teve 21%, né, de crescimento. Recentemente também nós construímos nossa casa, então nós começou a entrar um pouco mais nesse ramo já, né, mais a fundo, principalmente sobre tinta, sobre cores. É uma coisa que a gente está sempre renovando, ainda mais com essa pandemia. O pessoal em casa, né, no ramo agora mais especificamente de tintas também, estava tentando nós, né, pintar a casa dele e renovar, então acho que foi um pouquinho de cada coisa que a gente conseguiu chegar nessa decisão aí. E como é esse modelo de negócio? A princípio a gente era um pouquinho de medo, vamos dizer, né? Mas depois que você vai conhecendo, você vê a proposta de trabalho, você vê que eles já têm uma equipe que dá um suporte para você. Inclusive a gente, claro, tinha um pouquinho de noção, um pouquinho de interesse, mas não bem dizer, começa do zero, né? Conhecimento bem pouco. Então eles têm ajuda no treinamento, a negociação que tem com as empresas já é uma negociação legal. Então acho que nesse caso foi muito legal, essa franquia é uma boa opção. Qual foi o investimento de vocês? Eles têm vários modelos, né?
e um dos modelos que eles oferecem é a partir de 159 mil. E aí, a partir daí, você vai vendo quanto você quer colocar de estoque, quanto que você vai investir, tem o plano A, o plano B, de acordo com a sua necessidade e com o que você consegue, né? Se você vai optar por uma loja menor, uma maior. Na verdade, a gente foi seguindo e falou, vamos ver o que dá certo, né? Às vezes, a gente se programa para uma coisa, na hora que você vai ver, você já está conseguindo e você vai sonhando alto, alto, alto. A gente pensou numa loja pequena, por 80 metros quadrados, que é o mínimo que eles falam, e a gente conseguiu pegar um imóvel de 200 metros quadrados. Então, assim, tudo quando é para dar certo também vai se juntando, e de início não é assim tão simples, a gente faz uma entrevista com eles, para eles ver se a gente tem uma capacidade, porque é um nome a zelar, né? Então, não é qualquer pessoa que quer investir. E uma coisa muito interessante que eles falaram e que mais me chamou a atenção foi que eles falaram, vocês querem investir ou vocês querem trabalhar, né? Porque se você tiver um dinheirinho lá parado e só quiser aplicar, é uma coisa. Agora, se vocês quiserem vestir a camisa, trabalhar, ir para a luta, aí vocês estão no lugar certo. Porque não é fácil, né? Não é do dia para a noite que você vai estar com dinheiro ali, comprou uma marca e tudo vai se transformar. É uma luta muito grande, cada dia tem que matar um leão para conseguir seguir, né? Sim. Então, todo o apoio, a gente visitou várias lojas, fez um treinamento intenso, se dedicou totalmente para a gente estar preparado para estar atendendo o nosso público com a maior atenção e competência, né? Você me disse que a ideia inicial era uma loja de 80 metros quadrados e vocês estão aí numa de 200. Como que foi essa questão da escolha do ponto? A escolha do ponto é de responsabilidade do franqueado, o franqueador dá o suporte. Como que é esse planejamento para que, enfim, vocês abrissem a loja? Na verdade, a escolha é assim, a palavra é um conjunto, né? Com a experiência deles e com o que a gente conhece em nossa cidade. Como eles não conhecem o nosso local, por mais que tenha estudos, várias coisas, é mais o que a gente conhece aqui. Então, a gente já tinha em mente que queria a Avenida da Amizade, era aqui que a gente queria. Começamos a buscar os pontos, encantou por um ponto específico, que era menor, estava quase certo, e do dia para a noite, quando eles vieram para cá, para a gente assinar o contrato, cancelou, a imobiliária alugou para outra pessoa e a gente ficou na mão. Falei, meu Deus, agora vamos ver, a gente vai tentar, e como que vai achar outro ponto, né? Mas eu falo que quando Deus fecha uma porta, ele abre 1000, né? E aí, no mesmo dia, à noite, a gente achou esse outro imóvel, que nem com placa de venda tinha, mas na hora que a gente olhou, a gente falou, nossa, sensacional. Do que a gente gostou, a gente separou alguns que poderia dar certo. O pessoal, a franquia de São Paulo, eles vêm, olha junto com a gente, eles têm um olhar técnico, toda a experiência deles. Aprovaram junto, falou, realmente é esse mesmo, tem todos os pontos que a gente precisa, né? Se enquadra na necessidade, e eles participam de toda a negociação. Se não fosse um ponto legal, eles iriam falar também, porque o sucesso nosso é o deles também, né? Então, tudo quanto é crítica construtiva, qualquer ponto, eles chegam e expõem, falam pra gente o que é o melhor, o que não é, uma ideia minha junta com a dele, e a gente vai crescendo assim. Tá certo. Desde quando vocês abriram esse negócio? Nós abrimos, a gente começou a negociação foi em junho, né? Em meados de junho, mais ou menos. E em agosto, em 1º de setembro, a gente começou a chegar os produtos na loja mesmo, que a gente começou a atender, foi em 1º de setembro. Sim, e como foi para você, logo no início, você explicou que você vem de uma história de empreendedorismo, de um negócio de família. Como que foi para você? Duas coisas. Primeiro, sair desse negócio de família e ir para um negócio seu junto com o seu marido. E uma segunda coisa, mudar totalmente de ramo, que até então era eventos e agora você está no setor de tintas.
Na verdade, na WZ Eventos a gente há 14 anos já, e é tanto quanto diferente, né? Lá é mais que uma prestação de serviço, não é venda de produto. Por mais que você lidar com clientes, é um tratamento diferente, né? É um novo desafio. Eu sempre gostei, na verdade, gosto muito de trabalhar, e de desafios eu gosto mais ainda. E a gente continua com a empresa, na verdade eu vou conciliar os dois. Agora eu conseguiria me empenhar muito mais em estar ajudando o Gustavo, em estar implantando a loja, para depois a gente estar se dedicando aos dois juntos. Mas agora no segmento de produtos realmente é um desafio e é bem diferente, né? Uma empresa da outra, mas eu estou gostando muito, me superando, porque você acaba que participa do sonho das pessoas, né? É uma casa nova, é uma reforma, é o quarto de uma criança que se renova, então você acaba participando. E nesse começo, amigas que vão casar, vêm comprar, então assim, é muito bacana, tá sendo uma experiência que eu tô gostando bastante. E você, Gustavo? É um ramo assim, porque não basta você, quando você vende mercadorias, você tem que ter um diferencial, né, eu acredito. Porque mercadoria você qualquer lugar tem, né? Então você tem que tentar ganhar seu cliente de alguma outra forma, né? Então a gente trabalha bastante na conversa, no atendimento específico, na educação, você tentar sempre estar em contato com o cliente, você tentar sempre ver a demanda dele também, que de repente não é o melhor para você necessariamente, mas sim o melhor para ele. Então a gente trabalha forte nisso aqui, em atendimento e dar a melhor qualidade em atenção, né? Para tentar trazer o cliente para a gente. De acordo com o plano de negócios, qual é o tempo que vocês prevêem de ter o investimento de volta? Então, na verdade, meu projeto, né, não é parar aqui em uma, né? Se Deus quiser, abençoar, eu acredito que eu quero mapear, né, que a gente fala, a minha cidade aqui, fazer 3 ou 4 lojas. Então, Sumaré mesmo? Já está reinvestindo. E acredito que, se for pensar só em uma loja só, acredito que 2 anos, acho que já é para estar com o dinheiro de volta. Mas aí, na verdade, eu quero abrir outras. Né? Gustavo, uma loja, você está falando do investimento de volta em 2 anos. Mas você falou da possibilidade de ter novas lojas. Isso seria em Sumaré mesmo ou em outras cidades da região? Não, claro que a gente tem que sempre sonhar alto, né? Quem sabe eu não posso fazer 3 aqui, 3 em Campinas, Hortolândia, enfim. Mas a princípio é mapear nossa cidade mesmo, porque o trabalho que a gente está fazendo aqui é muito forte. Eu, a Luana sabe, o Bruno, a Lara que está com a gente aqui, fazemos um trabalho muito forte, tanto de marketing como de atendimento, igual eu estava explicando. Então, Sumaré eu quero deixar no meu nome, vamos dizer assim, né? Claro que, se Deus quiser abençoar, quem sabe a gente não pode ir para outras cidades vizinhas também. E para você, como está sendo esse primeiro negócio? Você sempre trabalhou com a Luana e agora, de certa forma, ela está num projeto em que depende exclusivamente de vocês dois, né? Bem instigante, vamos dizer assim, porque cada dia é uma coisa nova. Você vendeu ontem, mas a conta hoje já está batendo de novo, você tem que ir atrás, então cada dia é uma luta diferente, é algo que assim, realmente tem que tirar o máximo de você. Não pode achar que ficar esperando o cliente chegar também atrás do balcão, você tem que ir atrás, você tem que dar seu jeito. Como esse dá o seu jeito hoje, muitas empresas que a gente conversa usam as redes sociais. Vocês também usam? Usa, a Luana, inclusive, tá focada nisso daí, né? Nas redes sociais, em marketing, né? Na parte de administrativa. Então, a Luana tá fazendo até uns cursos novos, né? A gente tem que estar sempre acompanhando, né? E hoje virou uma comodidade, né? O cliente está com o celular ali, ele vê tudo que está acontecendo e numa ligação, numa chamada no WhatsApp, o produto já está com ele já tem tudo. Então, a gente dá todo o suporte, desde o WhatsApp, desde o Instagram, Facebook. Estou começando devagar, a cada dia a gente aprende uma coisa nova, mas quero muito fortalecer nessa ferramenta aí que tem muito poder.
Para finalizar, a minha pergunta é: o que vocês diriam para quem está assistindo, de repente quer investir em alguma coisa, franquia é um bom caminho? É a primeira vez, né, que nós investimos, não tem o que reclamar, é um crescimento, porque na verdade é uma família, né, é um time. Então, tem muitas pessoas que já era do segmento e entrou, e tem outras como nós que não era do segmento, não sabia nada, e vai aprendendo. A dúvida de um já ajuda você a aprender. E é um time que, assim, realmente a conexão que a gente tem, qualquer coisa que a gente precisa, todo mundo dá suporte, todo mundo está disposto a te ajudar. Então, realmente é um caminho que, para você ficar mais calçado, vamos dizer, é um segmento legal, e a estratégia de ter a franquia, nós estamos gostando sim. Tá bem, gente, eu agradeço a participação de vocês, muito sucesso, tá bem? E o Ser Empreendedor vai para um breve intervalo e volta já já com a dica do especialista. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e no primeiro a gente conversou com o casal Luana e Gustavo, que decidiu investir na abertura de uma franquia de São Paulo, aqui na região metropolitana, mais precisamente na cidade de Sumaré. E agora a gente vai conversar com o vice-presidente da ABF, a Associação Brasileira de Franchise, que é o Antônio Moreira Leite, o Tom, que vai falar sobre esse movimento de migração. Será que sempre acontece isso? Que as franquias da capital vêm para o interior, ou também o contrário é verdadeiro? Tom, seja bem-vindo ao programa. Me fala um pouquinho sobre essa questão das franquias. Vocês que têm um cenário macro aí, geralmente a franquia que ela é instalada no interior, ela sempre vem da capital, ou também nós temos grandes iniciativas no interior que fazem um movimento contrário? Mirna, antes de mais nada, obrigado pelo convite para participar do programa. Na verdade, é importante a gente entender a perspectiva do setor de franchising como um todo para eu poder responder a sua pergunta. É importante lembrar que o nosso setor ele é um setor multissetorial. Nós temos dentro do segmento de franchising operações que atuam no segmento de alimentação, de saúde, beleza, de moda, de serviços, de educação, casa e construção, enfim, uma série de setores. E nós temos também, uma característica do franchise, uma cobertura geográfica nacional. E por que eu fiz essa introdução? Porque nós temos, como você disse, os dois movimentos historicamente acontecendo dentro do segmento mais amplo de franquias. Nós temos histórico tanto de empresas que nasceram fora das capitais e, a partir desse desenvolvimento em cidades menores ou cidades fora dos grandes centros urbanos, acabaram se desenvolvendo e ganhando uma projeção nacional, como nós temos também o histórico de marcas que nasceram nas capitais e que, dentro do seu processo de expansão, dependendo, inclusive, até do Estado, acabou obedecendo uma lógica de crescimento distinta. Eu tenho, por experiência própria minha, uma passagem nossa, que além de vice-presidente da ABF, eu sou presidente de um grupo chamado Grupo Trigo. Nós somos uma plataforma multimarcas de redes de alimentação de cozinha rápida, e dentre elas a mais conhecida é o Spoleto. Mas nós tínhamos uma rede de pizzaria, que hoje já não está mais sob a nossa gestão, esse negócio foi vendido, que era um negócio que tinha uma relevância grande quando nós compramos no Rio de Janeiro, tinha uma presença relativamente pequena no estado de São Paulo, e além de algumas unidades espalhadas, aí eu estou falando de 2004, 2005, Minas Gerais, Bahia, etc. Mas a verdade é que durante muitos anos nós tentamos fazer crescer essa marca no estado de São Paulo, pela relevância, óbvio, que o estado de São Paulo representa na economia brasileira.
E durante os primeiros anos, a estratégia pensada foi realmente investir na capital. E a verdade é que não foi primeiro, não foi fácil, tomou algum recurso ou investimento relativamente grande da nossa parte, até que a gente decidiu mudar a estratégia de crescimento e focamos nas cidades fora da capital de São Paulo. E eu me lembro que a gente começou a abrir já entre os anos de 2014, tá? Nós vendemos essa rede em 2018, mas ali por meados de 2013, 2014, nós abrimos unidades em Piracicaba, em São Carlos, em Campinas, e a verdade é que essa marca começou a acontecer, ela deu tração, ela se fortaleceu fora da capital, e aí aconteceu o caminho inverso. A gente, nesse momento, nós fizemos o caminho voltando para a capital e com sucesso. Esse é um exemplo prático. Eu tenho um outro exemplo, se você me permite complementar, de um outro setor, que é um negócio que é uma junção de 3 marcas reconhecidas, um negócio chamado Love Brands, e ela junta as marcas Phuket, Balonê e Imaginarium. E esse negócio ele foi concebido para estar em cidades com até 250 mil habitantes, entre 40 e 250 mil habitantes, com uma curiosidade sobre esse negócio, que é um negócio de franquias. Eles criaram esse conceito, essa junção de marcas nessa franqueadora, com um alvo de cidades que não possuem shopping centers. Pois bem, esse negócio ele nasceu, a primeira unidade desse negócio, chamado Love Brands, nasceu em São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo, em 2012, e hoje já são 50 unidades abertas em diferentes estados. E quando você olha com mais detalhe, hoje dessas 50, 22 estão no estado de São Paulo, eles estão presentes em cidades como Andradina, Araras, Assis, Avaré, Catanduva, Itu, Leme, Matão, enfim, diversas outras cidades que não São Paulo capital. Você está falando dessas cidades, por exemplo, que se leva, então, em consideração quando a gente pensa nesses modelos, por exemplo, que você exemplificou aí, leva-se em conta a cultura e o comportamento daquela população, ou então poder aquisitivo. Quais são os fatores para a tomada de decisões, por exemplo, para vocês pensar, olha, nesse momento é mais fácil eu me instalar numa pequena cidade do que ir direto para a capital ou para uma grande metrópole? Eu diria que, sem dúvida, passa por uma análise mercadológica. Então, é importante ter uma análise prévia sobre o potencial de consumo daquela oferta para aquela localidade. Então, no nosso caso, agora voltando para o meu exemplo prático do negócio que nós tínhamos, esse era um fator decisório. O segundo ponto importante para essa análise é entender o ambiente competitivo, porque, eventualmente, a proposta de valor do seu negócio ele pode encontrar nessas localidades que têm potencial de consumo para o que você está ofertando, ele pode apresentar um ambiente competitivo, por vezes, até mais interessante para a entrada do seu negócio. E por fim, isso é um elemento importante, eu não diria que é mais importante, mas também um elemento que pode, eventualmente, tornar essa estratégia de crescimento convidativa, é o fato de que você pode encontrar nessas localidades fora dos grandes centros, você pode encontrar a estrutura de custos iniciais mais baixo do que entrar pelas capitais. E talvez um desses grandes custos, principalmente em tempos normais, mas isso também é uma verdade agora, porque tudo é relativo, é o próprio custo de ocupação, né? O aluguel e os custos que são derivados da locação. E também,
e faz parte dessa equação, porque no final a gente tem que ser capaz de projetar o retorno sobre o investimento inicial. Quando você vai para grandes cidades, é comum a cobrança do chamado fundo de comércio ou do ponto comercial, que pode significar, dependendo da localidade, algumas centenas de mil reais. E eu acho que esse contexto, esse conjunto de análise do mercado consumidor, análise do ambiente competitivo, análise da estrutura de custo e despesa nas diferentes regiões que você pode ingressar, e, obviamente, confrontando essa análise com a sua própria oferta e o posicionamento do seu negócio, ele sem dúvida, pode ser determinante e comprovar que faz sentido, por vezes, você crescer através de outras cidades que não as capitais dos estados brasileiros. Tá, agora a gente, no primeiro bloco, mostrou justamente a questão que é aí uma franquia de uma determinada rede de loja de tintas. E quando a gente olha um estudo da ABF mesmo, aqui na região de Campinas, mostra que apesar da crise, da pandemia, uma série de coisas, nós tivemos aí um aumento das franquias na nossa região. E um dos maiores crescimentos foi justamente no setor de serviços e outros de negócios, com 31%, seguido de casa e construção de 21%. E até os franqueados falaram, a gente aproveitou que todo mundo estava naquela onda de estou em casa, vou reformar, vou fazer o mesmo alguma coisa, e esse boom. Como então o empreendedor tem que analisar o mercado quando ele pensa em abrir um negócio? A gente teve esses meses da pandemia, ainda estamos, apesar da flexibilização de várias atividades, mas para que esse negócio não seja só algo momentâneo e que depois ele possa se consolidar, pelo menos aí nos seus primeiros 18, 36 meses, ou qual é o prazo que você diria ser ideal? Bom, eu acho que tem alguns pontos importantes nesse processo de tomar de decisão. Primeiro, vamos falar sobre o que você comentou, que é o processo de retomada, em especial do segmento de casa e construção. O que a gente observa, e nós temos a prática de realizar pesquisas frequentes de desempenho, é que o franchising vem, sim, como um todo, se recuperando dos efeitos da pandemia desde 15 de março. Mais precisamente, como setor, o nosso último levantamento apresenta já que o desempenho do franchising como um todo, em julho, ele ficou apenas 7% abaixo de julho de 2019. Eu digo apenas porque no início da pandemia, obviamente, os efeitos foram maiores sobre a atividade econômica, pelo fato que eu expliquei no início, que nós somos multissetorial, né? Nós temos diversos segmentos. E quando eu falo que nós estamos menos 7% no nosso faturamento global no mês de julho, quando a gente decupa esse desempenho entre diferentes segmentos, casa e construção registra um crescimento de 36% no mês de julho contra o mesmo período do ano anterior. Nós temos também, como você mencionou, o setor de serviços apresentando um crescimento, principalmente os serviços de logística e os chamados serviços B2B, de negócios para negócios. Então, nós temos dentro do ambiente da ABF, por exemplo, franqueadores de agências de marketing digital. Esse é um negócio que cresceu muito durante a pandemia. E cresceu pelo motivo de que outros negócios tiveram que aprender rapidamente a fazer uso dessas ferramentas para poderem se transformar ou se manter relevantes durante a pandemia e daqui por diante. Por fim, outro setor que também merece uma menção especial, que vem se recuperando rapidamente nesse período, é o setor de saúde, beleza e bem-estar, que nesse período, falando ainda do último mês de julho, ele já apresenta um desempenho 2% abaixo do mês de julho de 2019. Então, eu lhe dei agora uma perspectiva mais ampla
dos setores que estão se recuperando de uma maneira mais rápida dentro do franchise. Agora, independente do setor, porque efetivamente o que a gente observa é que tem setores que têm impactos temporários, seja por questões legais, seja por questões de distanciamento, ou seja, efetivamente, por alguma mudança de hábitos dos consumidores, mas, independente desses impactos temporários, é fundamental que a gente possa fazer uma análise de quais são os negócios que, conseguiram se transformar nesse período, e dois, que num período muito próximo vai conseguir recuperar a totalidade ou, eventualmente, até ultrapassar o seu desempenho do que era a realidade pré-pandemia. E nessa análise, eu levaria em conta não só a análise do segmento, mas é fundamental para o empreendedor que deseja abrir a sua franquia poder olhar em profundidade o histórico da marca que ele pretende investir e poder conversar com franqueados que já atuam dentro dessa rede, dentro desse sistema, e principalmente, eu acho que nesse momento, poder entender como que essas redes e essa marca absorveu os impactos dessa transformação que o mundo está passando e tem transformado o seu negócio em cima disso. Eu acho que não menos importante, eu falei agora um pouco sobre a perspectiva do negócio e sobre a perspectiva dos desempenhos setoriais. Eu acho que não menos importante para uma decisão dessa natureza é o indivíduo que quer empreender nesse momento e abrir uma franquia, optar por um segmento e um negócio que converse com seus próprios sonhos pessoais, seus sonhos e as suas habilidades, mas mais do que tudo, aquilo que efetivamente enche os olhos do indivíduo, assim, para que você possa se imaginar durante muito tempo se dedicando a esse negócio com amor, para que esse negócio possa crescer e prosperar. Então, acho que é um pouco desses três elementos: a análise do segmento, análise histórica da marca e da rede em que se pretende investir, e uma autoanálise para entender o quanto que aquele negócio, aquela marca fala com seus valores e seus sonhos futuros. Tá certo. Agora, o Tom, pensando hoje em quem quer investir, nosso tempo está acabando, qual é o tempo em que o empreendedor deve fazer um estudo de um negócio, de uma franquia, por exemplo, e para que ele fale, nossa, é o momento de eu investir nesse negócio. E quais os fatores também que ele deve levar em conta, além dessa questão do sonho que você acaba de mencionar? Assim, primeiro, tem um ponto que eu acho extremamente importante e que não pode ser desprezado nesse momento, é o fato de que a gente vê e observa que há um aumento no nível de desemprego no Brasil. E o que acontece em momentos como esse, a gente viu isso em outros momentos, da desaceleração da atividade econômica, que muito desses indivíduos que perderam seus empregos e que levantaram o seu fundo de garantia, ou que tinham uma reserva, eles veem na oportunidade de empreender uma maneira de recompor a sua renda. E aí, nessa hora, o franchising, sem dúvida, ele é uma opção mais segura. Ele é mais seguro porque ele tem um histórico de desempenho da marca, que eu já falei, que é um elemento que deve ser analisado nessa tomada de decisão. E ele é mais seguro porque o franchise ele tem uma característica, e isso se aplica a qualquer negócio que atua em franquias, que é uma característica de colaboração, onde o empresário franqueado ele constrói ou propõe soluções junto com o empresário franqueador. Quando a gente olha em perspectiva o desempenho da economia desde 2007, nós tivemos momentos de queda do PIB nacional, obviamente em um grau menor do que será potencialmente a queda do PIB em 2020, mas nós tivemos uma desaceleração econômica em 2009. Naquele ano, o franchising cresceu 15% em faturamento. Tivemos também desaceleração econômica em 2015 e 2016. Nesses 2 anos, o franchising cresceu em torno de 8%. Isso mostra, então, a resiliência
do setor. E quando eu falo dessa recuperação, na pergunta anterior, que nós já estamos apresentando enquanto setor global de franquias, independente do segmento, isso, sem dúvida, mostra a robustez do que é o negócio de franquias e apresenta essa oportunidade real para quem está agora refletindo sobre os caminhos a serem seguidos, do ponto de vista de onde alocar os seus recursos financeiros e, principalmente, o seu tempo. Por isso que eu falei do sonho. Mas, sendo de uma maneira muito pragmática, primeiro, não existe uma receita de bolo sobre o tempo de análise. Tá? O que a gente tem hoje é uma conjuntura de juros baixo, então até a hipótese de deixar o dinheiro parado na renda fixa, ela se torna uma hipótese muito pouco atrativa para quem tem recursos. Dificilmente o rendimento dessas aplicações de baixo risco apresentarão um retorno satisfatório. E aí, investir na economia real com juros baixos também tem a oportunidade de a gente poder captar crédito, e você tem bancos hoje atuando dedicados ao franchising, tem diversas instituições financeiras, inclusive parceiras da BF, que estão concedendo crédito para o investimento em franquias, mas, mais uma vez, eu acho que a análise mercadológica que a gente já falou, e principalmente uma análise mais aprofundada dos reportes, dos relatórios financeiros da franquia que se pretende investir, então poder ter um entendimento do chamado DRE, o demonstrativo de resultado do exercício, o que seria um DRE típico da marca que se está analisando, e qual o potencial das variáveis que compõem esse DRE se alterarem para aquela localidade. Então, qual o potencial de receita daquela localidade para a oferta daquele produto ou daquele serviço. Como é que se comportam as estruturas de custo e despesa daquela localidade. Em especial, qual é a média salarial praticada para aquele segmento naquela região. Eu já falei sobre o custo de ocupação, que é um custo importante. Então, como é que se comportam os aluguéis dentro daquela região. E por fim, feita essa análise e tendo a oportunidade de conversar com outros franqueados da marca, tomar a melhor decisão. Agora, você me perguntou sobre o tempo. O tempo é o tempo em que a pessoa consegue se dedicar a realizar esse trabalho, que eu julgo ser fundamental. Eu não pularia essa etapa antes de tomar essa decisão tão importante para a vida das pessoas. Tom, infelizmente o nosso tempo acabou. O Ser Empreendedor fica por aqui. Eu agradeço a sua participação e espero você em um próximo programa, porque tem muita coisa para a gente conversar ainda, hein? Maravilha, Nina. Eu que agradeço, espero ter contribuído aí com os nossos espectadores. E assim a gente termina o Ser Empreendedor de hoje. Até um próximo programa.